Iremos estudar Teoria Geral dos Contratos. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Vamos dar continuidade ao estudo da Teoria Geral dos Contratos. No vídeo anterior, nós trabalhamos com a extinção do contrato por vontade das partes. Estou me referindo aqui à resilição bilateral e à resilição unilateral. Vimos que na resilição unilateral nós temos a chamada denúncia e na resilição bilateral nós temos o distrato. Agora nós vamos trabalhar com a resolução. Lembrando que a resolução de um contrato pode decorrer de fatores externos, caso fortuito, força maior, onerosidade excessiva, que são fatos imprevisíveis, que ocorrem supervenientemente ao nascimento do contrato, já na fase de execução do contrato. Nós vamos ter um desequilíbrio entre prestação e contraprestação, na fase de cumprimento e de execução do contrato, o que difere, por exemplo, do instituto da lesão, que é um vício do consentimento, que está presente já na origem, no nascimento do contrato. O contrato já nasce com o vício da anulabilidade, que é a lesão. Vamos, então, agora trabalhar primeiramente com a resolução que decorre do inadimplemento, do descumprimento do contrato. Nós vimos que o contrato é fonte de obrigação. O que se espera do contrato é o adimplemento, é o pagamento, é o cumprimento. Esse é o cumprimento normal do contrato. No entanto, é possível que o contrato se extingua, sem que haja o cumprimento. Nesse caso, nós estaremos diante do inadimplemento absoluto deste contrato, do inadimplemento absoluto do contrato. Lembrando que uma coisa é o inadimplemento absoluto, outra coisa é o inadimplemento relativo, a chamada mora. No inadimplemento relativo na mora, ainda persiste para o credor interesse em receber a prestação, que é o comportamento devido do devedor. Bom, vamos então trabalhar com a resolução do contrato pelo inadimplemento. Está previsto nos artigos 474 ao artigo 475, esses dois dispositivos, 474 e 475 do Código Civil. Quais são os requisitos para a caracterização da resolução por inadimplemento? Primeiro requisito, tem que envolver um contrato bilateral. E veja, contrato bilateral é aquele que vai gerar para ambas as partes, para ambos os contratantes, direitos e obrigações. Tem que envolver um inadimplemento absoluto e também o credor não pode ser a pessoa que descumpriu a obrigação, não pode ser inadimplente. Lembrando que não haverá resolução do contrato se houver um pequeno descumprimento. É a chamada teoria do adimplemento substancial. Se o devedor já cumpriu praticamente a totalidade da obrigação, se o devedor já cumpriu praticamente a totalidade da obrigação, o credor não poderá agora buscar a resolução do contrato. Ele tem que buscar aqui a satisfação do seu crédito. Então, ele vai ter que buscar a execução daquele contrato, e não por meio da resolução do contrato. Isso porque não seria justo que, por um pequeno descumprimento contratual, mesmo depois do devedor ter cumprido praticamente toda a obrigação, agora vem o credor e desfaz esse negócio. Então, isso seria o quê? Isso não seria justo. Esse tipo de exigência do credor provocaria um desequilíbrio nessa relação jurídica. Então,
O credor, nesse caso, só poderá buscar o quê? A tutela, né? A execução desse contrato. Ele não pode pretender resolvê-lo. Bom, vamos trabalhar, né, com dois mecanismos de resolução do contrato pelo inadimplemento. Nós temos a cláusula resolutiva expressa, que está no 474, artigo 474 do Código Civil, e temos a cláusula resolutiva tácita. Bom, a cláusula resolutiva expressa é aquela em que as partes já colocam uma cláusula no contrato, permitindo, autorizando a resolução desse contrato para o caso de inadimplemento, do contrato. Então, em caso de inadimplemento do contrato, será possível a resolução do contrato. Essa é a cláusula resolutiva expressa. Veja, essa cláusula resolutiva expressa não extingue o contrato. O que ela faz é nascer, né, para o credor um direito potestativo. Um direito potestativo de optar pela resolução do contrato, ou optar pelo cumprimento deste contrato, pela execução deste contrato. Veja, o que é um direito potestativo? O direito potestativo, o direito de interferir na esfera jurídica da outra parte sem que ela possa se opor. Em outras palavras, direito potestativo é quando não há nada que a outra parte possa fazer para evitar isso. A outra parte encontra-se num estado de sujeição. Essa é a ideia do direito potestativo. Portanto, não se trata de uma faculdade. Essa pessoa que tem o direito potestativo pode impor a outra isso e ela nada poderá fazer para se opor. Essa é a ideia do direito potestativo. Essa cláusula resolutiva expressa, ela opera de pleno direito. O que significa operar de pleno direito? Significa que a resolução poderá ocorrer sem intervenção judicial. Então, não é necessário passar por um processo judicial para que ocorra essa resolução, né? Quando houver uma cláusula resolutiva expressa. Ela vai ocorrer, né, extrajudicialmente. E temos também a cláusula resolutiva tácita. Veja, na cláusula resolutiva tácita, não existe uma cláusula expressa no contrato. Trata-se, portanto, de uma cláusula não escrita, que permite ao credor optar pela resolução do contrato ou por sua execução, pelo cumprimento. Essa é a ideia da cláusula resolutiva tácita. A cláusula resolutiva tácita necessita de o quê? Decisão judicial. Ela ocorre sempre judicialmente. E essa sentença do juiz, né, que julga procedente o pedido do autor, né, que é a resolução do contrato, essa sentença terá natureza constitutiva negativa. Ou seja, ela vai extinguir, ela vai provocar a extinção da relação jurídica. Porque ela vai desconstituir o contrato. Ela vai desconstituir aquela relação jurídica. Essa é a ideia, né? Então, veja que na cláusula resolutiva tácita, ela sempre vai ocorrer pela via judicial, jamais extrajudicialmente, como ocorre com a cláusula resolutiva expressa, e será necessária interpelação, né, quando se tratar de inadimplemento relativo, né, e mora ex persona. Veja, a mora ex persona é quando não existe um prazo para o cumprimento da obrigação. Nesse caso, é necessária interpelação. Essa é a ideia da mora ex persona, que se contrapõe o quê? A ideia de mora ex re. Na mora ex re existe um prazo certo e independe de interpelação, né? O dies interpellati pro homine.
Ou seja, o dia, o seu termo, né, já interpela o homem, já serve como interpelação. Ela ocorre de forma automática. Temos também que falar, né, nós já falamos então da resolução que decorre do inadimplemento, do descumprimento do contrato. Temos também que falar da resolução que decorre de fatores externos. A resolução por fatores externos pode decorrer de um caso fortuito, de uma força maior, ou pode ocorrer pela onerosidade excessiva. Na onerosidade excessiva, nós temos a teoria da imprevisão. Aqui eu aplico uma cláusula, né, que existe desde o direito medieval, né, que tem origem no direito medieval, que é a cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus. Quais são os requisitos para que haja a caracterização da onerosidade excessiva, teoria da imprevisão? Primeiro requisito, tem que envolver um contrato de execução diferida, né? Porque é um contrato que se prolonga no tempo, se protrai no tempo. É óbvio que, se o contrato é de execução imediata, não há como haver um desequilíbrio na fase de execução desse contrato. Porque o contrato ele já nasce e se extingue, ele morre pelo cumprimento. Essa é a ideia do contrato de execução imediata. No contrato de execução diferida, sim que é possível que haja um fato imprevisível que vai provocar o desequilíbrio do contrato. E aí nós vimos a distinção entre onerosidade excessiva e lesão. Na lesão, que é a hipótese de invalidade, de anulabilidade do negócio jurídico, né? Justamente porque na lesão haverá um desequilíbrio entre a prestação e a contraprestação. O contrato já nasce desequilibrado. Diferentemente da onerosidade excessiva. O contrato na onerosidade excessiva, ele nasceu equilibrado, mas por um fato imprevisível, houve um desequilíbrio, né, nesse contrato. Houve uma quebra do sinalagma contratual, do equilíbrio contratual. Veja, então o primeiro requisito é que haja um contrato de execução diferida, um contrato que se prolonga no tempo. Então, o nascimento do contrato se dá nesse momento, a execução só vai ocorrer, né, posteriormente. Essa é a ideia. Segundo requisito da onerosidade excessiva, da teoria da imprevisão, haja um fato superveniente imprevisível. No fato superveniente imprevisível, as partes não previam e nem poderiam prever esse fato, esse acontecimento. Então, isso é um fato imprevisível. É aquele em que as partes não previam e nem poderiam prever. Nem poderiam prever. Então, são fatos que envolvem, né, esses fatos imprevisíveis são fatos que envolvem fatos anormais. Fatos anormais. E veja, fato pessoal não tem um condão, fato pessoal não tem um condão de caracterizar onerosidade excessiva. Exemplo de fato pessoal, doença. A doença seria um fato pessoal. Insolvência seria um fato pessoal. Tanto a insolvência quanto a doença, que são fatos pessoais, não são capazes de gerar, né, a resolução do contrato pela onerosidade excessiva. Temos também um terceiro requisito, que é a alteração radical nas condições econômicas objetivas do contrato. Então tem que haver uma alteração radical, uma alteração profunda nas condições objetivas do contrato. Significa dizer, no momento do nascimento do contrato, o contrato estava equilibrado e ele tinha uma condição econômica. Depois, o que aconteceu? Houve um fato imprevisível que desequilibrou esse contrato, de modo que se tornou extremamente custoso para uma das partes a execução desse contrato. Enquanto uma das partes só teve uma vantagem excessiva,
a outra parte teve uma desvantagem excessiva. Além disso, veja, aí entra o quarto requisito, um quarto requisito da onerosidade excessiva. Tem que gerar para uma das partes um sacrifício enorme e para outra parte uma vantagem enorme. Uma vantagem enorme, essa é a ideia. E temos o último requisito, né? A ausência de um fato imputável a quem alega a teoria da imprevisão. Aquela ideia. Aquele que alega a teoria da imprevisão não pode ter dado causa a ela. Não pode ter dado causa à onerosidade excessiva, a esse desequilíbrio contratual. Então, esses são basicamente os 5 requisitos da onerosidade excessiva. Repito: contrato de execução diferida, fato superveniente imprevisível, alteração radical nas condições econômicas objetivas do contrato, sacrifício de um e vantagem enorme para outra parte, ausência de um fato imputável àquele que alega a teoria da imprevisão, a onerosidade excessiva. Além disso, nós temos que falar sobre os efeitos. Veja, qual que é o efeito da onerosidade excessiva? O efeito ex tunc, né? Ele vai retroagir a data da citação. Deve retroagir a data da citação. Esse é o efeito ex tunc. Efeito ex tunc significa efeito retroativo. E quais são os efeitos secundários, né, dessa teoria da imprevisão, dessa onerosidade excessiva? Primeiro, o prejudicado pela onerosidade pode pedir ao juiz a resolução. E outra coisa, em regra, é possível alegar a onerosidade excessiva somente enquanto não houver o cumprimento do contrato. Isso porque, em regra, se a pessoa já cumpriu o contrato, é porque havia a possibilidade de cumprir. Então, em regra, para reconhecer a onerosidade excessiva, é necessário que essa pessoa ainda não tenha cumprido a obrigação. Agora, o STJ, em algumas decisões, já admitiu o reconhecimento da onerosidade excessiva, mesmo depois de uma das partes ter cumprido a obrigação. Porque, às vezes, a parte cumpriu a obrigação, né, com muito sacrifício. Com muito sacrifício. E aí, o STJ, né, admite, né, em algumas situações, o reconhecimento da onerosidade excessiva, mesmo depois da parte ter cumprido, né, com a obrigação. Mas essa não é a regra. Em regra, a onerosidade excessiva deve ser reconhecida antes do cumprimento da obrigação. Excepcionalmente, o STJ tem admitido a aplicação da teoria da imprevisão, a onerosidade excessiva, mesmo depois da parte ter cumprido essa obrigação. Quando essa parte cumpriu com a obrigação, com muito sacrifício. Essa é a ideia, né, da onerosidade excessiva. Né? A onerosidade excessiva gera a resolução do contrato, né? E veja, o artigo 499 do Código Civil permite que a pessoa, né, que obteve a vantagem, ela pode, para evitar a resolução do contrato, o quê? Essa pessoa pode propor, oferecer a modificação do contrato, visando o quê? Reequilibrar, restabelecer, né, o equilíbrio contratual entre prestação e contraprestação. Então, isso porque o artigo 499 vai tratar do princípio da conservação do negócio jurídico, do contrato. Então, inspirado nesse princípio da conservação do negócio jurídico, é possível que a parte que obteve extrema vantagem possa oferecer a modificação das cláusulas contratuais, visando a manutenção desse contrato
ao invés da sua resolução. Ao invés da sua resolução. É o que dispõe o artigo 499 do Código Civil. Além disso, nos contratos unilaterais, né, a parte obrigada poderá pedir ao juiz, né, o reequilíbrio do contrato. O caso, um exemplo de contrato unilateral seria o mútuo. Né? O mútuo, o que é o mútuo? É uma espécie do gênero empréstimo. O mútuo é o empréstimo de coisa fungível. Coisa fungível é aquela que pode ser substituída, né, por outra do mesmo gênero, da mesma qualidade e da mesma quantidade. Então veja, nos contratos unilaterais, a exemplo do mútuo, a parte obrigada poderá pedir, né, para o juiz o reequilíbrio do contrato, o restabelecimento desse sinalagma contratual, né, o reequilíbrio do contrato. Isso é o que dispõe o artigo 480 do Código Civil.